Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo e paz seja contigo também que nos acompanha pela internet. Todo o ambiente de culto é um ambiente sobrenatural, porque é o nosso encontro como família de Deus e é o nosso encontro para cultuar ao Senhor, que é sobrenatural. Então este é o momento central do culto presbiteriano, que é o momento da palavra, consequentemente é de intenso teor espiritual. Então que você prepare o teu coração para receber a mensagem da parte de Deus. Não é a mensagem do pastor, é a mensagem do Senhor da parte de Deus. Nós estamos fazendo uma série de meditações no livro de Efésios. O livro de Efésios magnífico. Quantas lições nós podemos tirar do livro de Efésios. E esse é o terceiro sermão que nós estamos fazendo do livro de Efésios. Terceiro sermão, e agora que estamos terminando o primeiro capítulo. Então eu convido a tua preciosa atenção para a leitura da epístola de Paulo apóstolo aos Efésios. Capítulo 1, eu vos lerei dos versículos 15 ao 23. Assim registrou o apóstolo do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Quero destacar os versículos 15 e 17, que diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e eu suplico a unção do teu Espírito Santo, porque neste momento me atrevo a falar em teu nome. Limpa o meu coração, purifica os meus lábios, clareia a minha mente, para que eu possa levar o centro da tua palavra aos corações que o Senhor colocou diante de mim neste dia. É em nome de Jesus que oramos confiantes. Amém. Hoje quero falar com vocês, o título da meditação é Quando Oramos Uns pelos Outros. Eu conversava com a menina agora há pouco, lá no gabinete, e disse para ela assim, olha, ganhei o meu dia, porque sem saber, mas o Senhor sabendo, ela resumiu o que eu haveria de pregar hoje, com relação à felicidade, com relação à escolha de ser feliz, com relação à escolha de viver o Evangelho o mais intensamente possível e os benefícios que isso faz, não só para si, como para as pessoas que estão à nossa volta.
Quero falar com vocês sobre isso, sobre oração. O Álvaro Padovani, ele tem uma frase formidável, um pensamento formidável sobre oração. O Álvaro diz o seguinte: a força da oração está no amor. Percebem? A força da oração está no amor. Quem pouco ama, ainda que fale muito, está apenas balbuciando uma prece. Quem ama verdadeiramente, fala pouco e ora muito. Na oração, o essencial é o amor. Não dá, meus queridos irmãos, para dissociar oração de amor. O coração gelado só repete palavras. Por isso que na Escritura já tem aquela advertência: não useis de vãs repetições, como que se pelo muito falar pudessem ser ouvidos. Nós não convencemos Deus com palavras. Deus sonda o nosso coração. É por isso que quando estamos com um certo sentimento no coração e oramos uma coisa diversa, diferente daquilo que estamos sentindo, nós estamos mentindo para Deus. E quem é o pai da mentira? É Deus? Então, óbvio que é uma oração que não vai ser ouvida, vai bater no teto e voltar, porque nós estamos em mentira diante de Deus. Nós precisamos, a cada momento de oração, colocar exatamente aquilo que está no nosso coração naquele momento, e não querer transformar uma mentira em oração, porque isso não existe. Eu costumo dizer que há dois tipos de oração: a oração burocrática, que é aquela oração que nós fazemos para as pessoas ouvirem, e não necessariamente Deus em primeiro lugar. E a oração do coração, que é a oração que você se rasga diante de Deus, sem reserva, colocando tudo que está dentro de você diante de Deus. Por isso que a anterior eu chamo de oração burocrática, porque quando você ora em público, ora mais para as pessoas ouvirem, tomando cuidado com as palavras, tomando cuidado com a entonação, para que as pessoas não se escandalizem, né, com a hipocrisia que vivem, com aquilo que está no seu coração. É mais ou menos ontem o que foi tratado no encontro de casais, no curso Aliança aqui da igreja. A transparência. Se eu não sou transparente diante de Deus e procuro viver uma mentira diante das pessoas, como que eu posso olhar para Deus e pedir: Deus, abençoa essa mentira? Vocês conseguem imaginar Deus abençoando uma mentira? Conseguem? Não dá, né? É incompatível. Nós vivemos numa época, e isso acontece demais, principalmente nos grupos de WhatsApp. Nós vivemos numa época em que as pessoas dizem com muita facilidade umas às outras: estou orando por você. Grupo de WhatsApp, então, isso é fantástico. A gente vê assim, dói o coração. Alguém coloca um motivo de oração lá e logo 30 pessoas em seguida colocam: estou orando por você, em oração. E alguns colocam até um desenho que já vem com a mãozinha junto, já nem escreve, já bota lá a figurinha dizendo que está em oração, coloca uma figurinha de joelho. E a vida segue, a pessoa não levantou o seu pensamento a Deus nem um único segundo por aquele tema, mas colocou lá: estou em oração. É mentira. Quem é o pai da mentira? É Deus? Então percebe como nós vivemos intensamente uma vida espiritual? É o que o próprio Senhor nos advertiu. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, a nossa luta é contra os seres espirituais. Nós vivemos momentos espirituais. E infelizmente hoje isso se torna apenas uma expressão de educação, como se a pessoa estivesse praticando na sua religiosidade o politicamente correto, ou quem sabe uma tentativa de consolo a outra pessoa: estou orando por você, quando na verdade não orou. Paulo, ele mostra no trecho que eu li agora para vocês, que a oração nunca foi um gesto de cortesia. Presta atenção nisso. A oração nunca foi, não é e não será um gesto de cortesia.
Não vou orar por você como se eu estivesse te dando um chaveirinho, te dando um brinde, mostrando que você é de fato uma pessoa que merece minha atenção. Não, não é cortesia, não é disso que se trata. É uma demonstração de profundo amor. Eu só posso orar se eu tiver amor no meu coração. Ou como diria o poeta, numa música linda que primeiramente foi gravada pelo saudoso Luiz de Carvalho, que tinha aquele vozeirão, só pode dar amor quem tem amor para dar. Se você não o tem, pretende dar o quê a quem? Então a oração por outra pessoa é uma demonstração de profundo amor. E não alguma coisa automática, estou orando por você, mas não ora. Você não está empenhando nenhum grau, nenhum centímetro, nenhum grão de amor por aquelas pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele não estava tendo uma vida tranquila. Aliás, vida tranquila é alguma coisa que o apóstolo Paulo não sabia dizer o que é. Vivia preso, vivia sendo torturado, vivia sendo agredido, espancado, cerceado no seu ministério, distante da igreja, em muitos momentos enfrentando dificuldade financeira severa. Às vezes nós pensamos, eu tenho dificuldade financeira. Os apóstolos tiveram dificuldade financeira. Jesus teve dificuldade financeira. Jesus uma vez disse para as pessoas que o seguiam, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós achamos que temos, mas o Paulo, mesmo assim, diante de tudo isso, ele não deixou de interceder pelos irmãos da fé. Estou tentando conduzir o pensamento de vocês, a mente de vocês, nesta perspectiva. Mesmo em dificuldade, o Paulo não deixava de entusiasmadamente orar pela vida de outras pessoas. E isso ensina alguma coisa de uma preciosidade extraordinária para todos nós. Uma igreja restaurada por Cristo, ou uma pessoa, um coração verdadeiramente transformado por Cristo, não vive só de bons cultos, não procura só grandes multidões, não procura somente o êxtase emocional nos cultos. Às vezes a gente ouve as pessoas assim, com bastante simplicidade, dizendo, não gostei do culto, como se o culto fosse feito para ela. O culto não é para ela. O pensamento deveria ser transformado em pergunta, será que Deus gostou do culto que eu prestei a Ele? Essa deve ser a pergunta, esse deve ser o pensamento. Mas uma igreja restaurada, uma pessoa restaurada, que não vive somente por bons cultos, também não vive a sua espiritualidade por boa música. E olha que nós temos aqui muito boa música, bom vocal, instrumentistas melhores ainda, mas uma igreja restaurada, uma pessoa restaurada também não desenvolve a sua espiritualidade por uma igreja bem administrada, como é a nossa, que não tem escândalo financeiro, não tem escândalo material, graças a Deus. Uma pessoa restaurada, uma igreja restaurada, ela cresce porque os seus membros levam uns aos outros diante de Deus em oração. É assim que uma pessoa restaurada cresce, é assim que uma igreja restaurada cresce, porque leva diante de Deus uns aos outros nominalmente em oração. E talvez hoje você tenha chegado aqui com muitas dificuldades na sua vida, muitas e não poucas. E você deve ter chegado aqui hoje pensando, eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso de oração. É possível que você tenha chegado aqui hoje, mas é muito mais possível ainda que mesmo diante de todas as dificuldades que você tem vivido, Deus esteja esperando que você coloque as outras pessoas diante dele em oração. Quando escreveu para Tiago, Paulo escreveu e ensinou isso também. Vocês não recebem mais bênçãos porque vocês pedem coisas para esbanjar nos seus próprios prazeres.
Em outro momento na Escritura, sobre oração, também está escrito: vós só não tendes mais porque não sabeis pedir, ou porque pedis em proveito próprio. Num primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês que uma pessoa restaurada, uma igreja restaurada, transforma amor em oração, transforma amor em intercessão. Isso aparece nos versículos 15 e 16. Olha o que o Paulo, como ele escreve esse momento aqui: tendo ouvido que a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E aí ele vai dizer que não parava de interceder por aquelas pessoas. E não parava de interceder porque ele ouvia falar da fé daquelas pessoas e do amor daquelas pessoas uns para com os outros. Paulo ouviu notícias animadoras daquela igreja. Não foram os problemas, percebe isso? Não foram os problemas que fez Paulo orar pelos irmãos de Éfeso. Foram as coisas boas que fizeram Paulo orar, porque o povo lá tinha muita fé e o povo demonstrava amor uns pelos outros. Havia fé na igreja entre os irmãos de Éfeso, havia amor entre os irmãos de Éfeso, mas Paulo não concluiu que eles já estavam prontos e não precisavam mais de auxílio. Um grande pecado que nós cometemos. Quando as coisas se estabilizam, quando tudo vai mais ou menos, a nossa primeira tendência é esfriar a nossa fé, é esfriar o nosso relacionamento com Deus. Está tudo bem agora, já posso desacelerar um pouquinho. Quanto mais Paulo via a ação de Deus na vida daquelas pessoas, tanto mais Paulo orava por aqueles irmãos. Isso nos ensina que maturidade espiritual nunca elimina a necessidade de oração. Não vou orar por aquele presbítero não, porque ele já está bom, parece que ele já está mais maduro espiritualmente. Não elimina a necessidade de oração. Não vou orar pelo Vertúlio não, o Vertúlio parece um diácono tão dinâmico, tão pronto, tão dedicado, ele já está bem, não vou orar por ele não. Isso não elimina a necessidade de nós orarmos por ele, assim como não elimina a nossa necessidade interna aqui, de orarmos uns pelos outros, ainda que pareça que esse irmão ou irmã vá muito bem na fé. É uma expressão que quando eu converso com o Ritinho eu costumo usar: aquele irmão está redondinho. Não é redondinho de gordutinho, de fofura não. É redondinho espiritualmente, emocionalmente. Mas aí por esta pessoa a gente ora mais ainda. Como Jesus advertiu: quem está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que orar ainda com mais intensidade. Quanto mais Deus trabalha na vida de alguém, mais nós devemos interceder por essa pessoa. Nós temos 5 seminaristas na igreja. Eu não vou perguntar se a minha igreja tem orado nominalmente por cada um desses seminaristas. Não vou perguntar, porque o meu coração crê que sim. Então eu não preciso perguntar. O problema é que normalmente nós fazemos exatamente o contrário. E o que é que nós fazemos exatamente o contrário quando nós pensamos no nosso irmão da igreja? Nós gostamos de falar sobre a vida deles. Isso a gente faz com maestria, comentar sobre a vida do irmão. Mas a gente gasta pouco tempo orando por ele. Mas a gente sabe tudo da vida dele. A gente sabe quem está afastado da igreja. Se eu pedir para os irmãos citarem, vão citar gente que eu nem lembrava. Fulano está afastado da igreja, rapidamente fala. A gente sabe quem está desanimado e a gente comenta. Tal pessoa está meio desanimada, né? Quem enfrenta um casamento difícil, a gente sabe também e a gente comenta. Quem perdeu o emprego, poxa, fulano perdeu o emprego, parecia que estava indo tudo tão bem. Quem está com problema de saúde, no próprio corpo ou em alguém que ama. Mas será que nós colocamos estes mesmos nomes diante de Deus em oração? Ou nós só comentamos sobre eles?
Você viu? Fulano arrebentou com o carro no poste. Ah, mas por que será? Será que foi imprudência? Ah, sei lá, parece que levou uma fechada lá e foi botar a cara para fora para xingar outra pessoa lá e perdeu o controle e arrebentou com o carro lá. Tudo bem, comentou, mas depois orou por aquela pessoa? Será que os nomes aparecem diante de Deus com a mesma frequência que aparece nas nossas conversas? A igreja cresce quando nós transformamos informação em intercessão. Viu como é fácil fazer a ponte? Uma vez eu estava conversando com meu filho, o pastor Eduardo, e eu compartilhei com ele alguma coisa que estava me inquietando. Na hora ele perguntou para mim: o senhor já orou por isso? E eu fui surpreendido. Falei: poxa vida, eu estou comentando um assunto que está me inquietando com meu filho, que graças a Deus também é pastor, mas não tinha orado por aquilo. O amor cristão não se limita a perguntar como você está. Você está bem? Como que você está? Como estão as coisas em casa? E o Jorginho sarou? Não se limita a só isso. O amor cristão continua a partir daí orando: Senhor, fortalece o meu irmão. Senhor, ajuda esse meu irmão que teve um acidente com o carro. Senhor, ajuda a irmã Rosa que perdeu a filha no acidente de carro. Consola, conforta, Senhor, aquele coração. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu tiro aqui desse trecho da carta aos Efésios é que uma pessoa de coração restaurado ou uma igreja restaurada pelo Espírito Santo, ela ora pela transformação do coração do outro, do seu próprio, mas também pela transformação do coração do outro. E aqui nós vamos perceber agora como nós oramos de forma equivocada. É impressionante nós percebermos aqui no escrito de Paulo aquilo que o Paulo não pede. Quando Paulo fala que ora aqui pelos irmãos, porque nesse trecho que vos li, o Paulo diz: eu oro por vocês. E aí o Paulo diz o que é que ele pede a Deus para os irmãos de Éfeso. E perceba que na oração do Paulo, ele não pediu riqueza material para os irmãos de Éfeso. Senhor, dá prosperidade material para os irmãos de Éfeso. Ele não pediu conforto para os irmãos de Éfeso. Senhor, ajuda aqueles irmãos a comprar um sofá bem gostoso, uma cama King Kong. Ajuda, Senhor, aqueles irmãos a botar um ar-condicionado lá na sala. Ele não pede para os irmãos de Éfeso ter sucesso. Ah, Senhor, a igreja de Éfeso é tão redondinha, agora dá um sucesso para eles. Quem sabe eles chegam lá a 8.000 membros, quem sabe eles saem na televisão, quem sabe eles quebrem o ranking da maior igreja de Éfeso. Não, Paulo não pediu para Deus dar para os irmãos de Éfeso uma vida sem problemas. Então, às vezes, nós temos que ler o texto bíblico e prestar atenção o que é que não está no texto bíblico, que talvez ensine mais ainda para a gente. O que Paulo pede para a igreja de Éfeso é algo muito maior do que essas coisas que eu tenho mencionado aqui e que já mencionei nos sermões anteriores. Nos sermões anteriores, e se você perdeu, você pode procurar lá no canal do Pastor Jesus no YouTube, você vai ver lá os sermões anteriores sobre a Epístola de Éfeso. Eu tenho apontado que o nosso grande problema não é financeiro. Às vezes nós queremos acreditar que o maior problema que nós vivemos é falta de dinheiro. Não é. Jesus não sofreu tudo aquilo na cruz, não teve a sua mão rasgada, seu corpo perfurado, seu rosto espancado para que a gente tivesse dinheiro. Não foi por isso.
Esse não era o objetivo dele. Sequer o objetivo dele era para que tivéssemos uma saúde de ferro, porque mesmo quem Jesus ressuscitou naquela época teve que morrer depois. Porque ao homem está destinado a morrer uma vez, então todos vamos morrer depois de Adão e Eva. O que Paulo pede para Deus, intercedendo pelos irmãos de Éfeso, e olha aqui a raiz de todo bem, é que os irmãos de Éfeso conheçam mais profundamente a Deus. Então veja que Paulo pede o essencial na sua oração, ele vai na raiz do problema. Ele pede que os irmãos reconheçam profundamente a Deus, que Deus abra os olhos do coração daqueles irmãos para que eles sejam iluminados, que eles compreendam a esperança do chamado que eles têm, que eles descubram a riqueza da herança dos santos e que eles experimentem o extraordinário poder de Deus. São essas coisas que Paulo pede para os irmãos de Éfeso. Paulo sabia que uma pessoa pode ter todas as circunstâncias favoráveis e ainda assim continuar espiritualmente seca. Você conhece religioso assim? Tem tudo, casa boa, carro bom, nem tem tanta dívida assim, nem tem tantas prestações assim, tem um pouco de dinheiro sobrando, tem relativa harmonia no lar, relativa tranquilidade no ambiente de trabalho, parece que tudo vai bem para aquela pessoa e espiritualmente ela é seca, absurdamente seca espiritualmente. Paulo sabia que alguém pode atravessar grandes dificuldades e permanecer cheio de esperança. Falei isso semana passada, porque o olhar de quem está cheio do amor de Deus no seu coração não olha para as circunstâncias externas, não olha para os problemas, como o poeta Mateus Dendaski repetiu lá na poesia dele. Uma pessoa cheia do amor de Deus no seu coração, ela não diz para Deus, Deus tem um grande problema, não, ela diz para o problema, se aquieta aí porque eu tenho um grande Deus. Quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, quando Deus ilumina de fato a nossa mente, nós começamos a enxergar a vida pela perspectiva do Evangelho. É para isso que nós fomos chamados, para enxergar a vida com os olhos de Deus, muito bem ensinado nos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, quando nós olhamos a vida pela perspectiva do Evangelho, em vez de nós olharmos as circunstâncias externas, nós passamos a olhar para Deus que controla todas as coisas. E aí o medo perde espaço para a esperança. Porque os problemas não podem ter a última palavra na minha vida e os problemas não podem determinar o estilo de vida que eu tenho. A culpa, minha ou do outro, cede lugar imediatamente ao perdão. E o desespero, meu ou do outro, cede lugar à confiança. Nas nossas orações, o que a gente costuma pedir costumeiramente a Deus? Costumeiramente, nós costumamos pedir que Deus mude as circunstâncias. É isso ou não? Sim ou não? Sim, né? Nós costumamos pedir para que Deus mude as coisas que estão fora de mim, para que eu me sinta confortável. É assim ou não? Falei bobagem? De cada 10 orações, 9,5 nós fazemos assim. Se tem uma pessoa me incomodando, eu peço para que Deus converte aquela pessoa, mas para que ela pare de me incomodar. Se eu estou correndo risco de alguém me perturbar no ambiente de trabalho, eu peço para que Deus mude aquela pessoa ou suma com aquela pessoa do ambiente de trabalho, para que eu não me sinta ameaçado, para que eu não me sinta inseguro no meu ambiente de trabalho. O que Paulo nos ensina nesse trecho da Epístola aos Efésios é que nós deveríamos pedir primeiro para Deus, primeiro,
que Deus transforme o meu coração e o coração da outra pessoa. Então, se uma pessoa está passando por dificuldade financeira, normalmente qual que é a minha oração? Senhor, socorre aquele irmão na sua dificuldade financeira, não é isso? Mas nós oramos também, Senhor, socorre e transforma o coração daquele irmão para que ele coloque a esperança em Ti. É assim que nós oramos? Quando o coração é transformado, o meu e o da pessoa por quem eu oro, quando o nosso coração é transformado, nós aprendemos a enfrentar as circunstâncias de maneira completamente diferente. Os problemas param de determinar como eu tenho que viver. As dificuldades param de definir como eu devo desenvolver a minha espiritualidade. Uma terceira e última lição do apóstolo é que uma pessoa restaurada, uma igreja restaurada, descansa no Senhor, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Então, se eu olho a vida nesta perspectiva, eu descanso no Senhor, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. E é assim que Paulo encerra a sua oração. Paulo encerra a sua oração olhando para Jesus e não para as dificuldades. Vocês não viram nesse trecho da carta Paulo orando pelas dores do seu corpo, oriunda das torturas que ele recebeu, que ele sofreu, pela dificuldade financeira, pelo abandono de muita gente? Ele não ora por absolutamente nada disso. Paulo encerra a sua oração olhando para Cristo e lembrando que Jesus ressuscitou, que Jesus foi exaltado, que Jesus está acima de toda a autoridade, que Jesus está acima de todo o poder e que Jesus está acima de todos os nomes, sejam eles mencionados em qualquer lugar que seja. Ele termina a sua oração lembrando que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Que conforto que isso tem que trazer, que conforto que isso deve trazer para a nossa vida, para a nossa alma. Quem tem essa perspectiva não vive assombrado com nada. Quem tem essa perspectiva não pode viver assombrado com nada. A nossa oração não sobe a um Deus distante. A nossa oração não sobe a um Deus indiferente. A nossa oração não sobe a um Deus que nos trata como boiada. A nossa oração sobe a um Deus que nos chama pelo nome. Chega um rei que é soberano, sobe aos pés de um rei que governa sobre absolutamente tudo, inclusive sobre as minhas tretas. Até sobre isso, Deus reina. Nada escapa do controle de Deus. Os teus problemas não escapam ao controle de Deus. A necessidade de você converter o teu coração a Deus também não escapa diante da sua sabedoria. As crises que você vive, que nós vivemos, não escapam ao controle de Deus. As enfermidades que nós enfrentamos não escapam ao controle de Deus. Os conflitos familiares, os problemas, as sombras escuras dentro do nosso lar não escapam ao controle de Deus. As lágrimas que você chora e que ninguém conhece também não escapam ao conhecimento e ao controle de Deus. Cristo continua governando a sua igreja. Cristo continua governando aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente a Ele. E a igreja continua sendo o corpo de Cristo. Por isso nós oramos com esperança, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E por isso eu oro pelo meu irmão, porque o meu irmão faz parte desse corpo que é de Cristo, consequentemente faz parte do meu corpo. Não é isso que nós cantamos? Eu e você somos um, assim como o Senhor é um com o Pai.
E nós não oramos, presta atenção aqui em mim agora, nós não oramos a Deus acreditando que isso vai mudar o coração de Deus. Porque nós não sabemos como Deus vai agir. Nós oramos porque nós sabemos quem é Deus. E é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que nos ensinar. Nós não oramos tentando entender como Deus vai agir. Você não controla Deus. Você não dita para Deus. Você não dá a receita do bolo para Deus. Ah, Deus, faz isso, depois faz aquilo e depois faz aquilo outro, tá bom? Aí Deus, com um bloco de anotação, diz assim: mais alguma coisa? Você não ora a Deus querendo saber como Deus vai funcionar. Não. Você ora a Deus porque você sabe quem Ele é. Sabemos a quem temos servido e sabemos que Ele é suficiente. A oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Compreende? A oração não vai mudar Deus, vai mudar você. E quanto mais você exercitar a capacidade da oração, mais o teu coração vai sendo moldado pelo Espírito Santo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você enche o seu coração de Deus, você para de reclamar, você para de blasfemar, você para de lamentar, e a sua boca se enche de palavras de esperança, do jeitinho que Paulo fez, cheio de problemas, mas disse para aqueles irmãos: eu oro por vocês o tempo todo. E quanto mais nós olhamos para Cristo reinando, menos nós somos governados pelas circunstâncias e mais somos conduzidos pelo Senhor. Concluo, pacientes irmãos, quando nós lemos a oração de Paulo, nós percebemos que esta oração revela o coração de um verdadeiro servo de Deus. Foi isso que eu disse. A oração do Paulo revela que tipo de crente que o Paulo era. Tá bom, vou repetir. O tipo de oração revela que tipo de crente que está orando. Paulo ama, por isso Paulo agradece. O Paulo ama, por isso Paulo intercedia. O Paulo ama, por isso ele deseja ver Cristo formado na vida das pessoas. E é exatamente isso que deve acontecer com uma igreja restaurada, é exatamente isso que deve acontecer com um coração restaurado. Se a minha igreja ama, ela quer ver as pessoas restauradas. Se você como indivíduo ama alguém, você quer ver o coração daquela pessoa restaurada, não o seu entorno. Primeiro o coração, depois o entorno é automático. Primeiro a graça, depois a paz. Primeiro a graça, depois a paz. Graça e paz seja com vocês. Não é isso que a gente se cumprimenta aqui, quando vem aqui na frente? Meus irmãos, graça e paz. A gente fala tão automaticamente que nem prestou atenção no que falou. Primeiro a graça, depois a paz. Quando oramos uns pelos outros, nós fortalecemos a nossa fé. Às vezes o outro nem sabe que você está orando por ele, mas você fortalece a sua fé, você alimenta a sua esperança, você cresce no conhecimento e na intimidade com Deus, e você lembra que Cristo reina sobre todas as coisas, inclusive sobre os teus problemas. Eu acredito que depois de falar tudo isso para vocês, Deus esteja chamando você para uma missão muito simples mesmo. Se você ouvir o que eu falei com ouvido espiritual, e se você colocar o teu coração no lugar que ele deve estar, que é no trono espiritual do Senhor nosso Deus, eu acredito que hoje você já se convenceu de que você está sendo chamada para uma missão muito simples. E a missão é esta: antes de você orar, pedindo a solução dos problemas de alguém,
Antes de você orar pedindo solução para os teus problemas, dobre os joelhos por esta pessoa e clame a Deus pela transformação do coração dela, pela transformação do seu coração. Talvez essa seja a maior demonstração de amor que você vai poder ter por outra pessoa. Muito melhor do que cesta básica. Não que a cesta básica seja indispensável, mas muito melhor. Muito melhor do que falar para a pessoa, vou orar por você, viu? Muito melhor. Então, em vez de você pedir para que as circunstâncias de uma pessoa sejam resolvidas, antes até de você tentar mudar as circunstâncias da vida de uma pessoa, coloca o teu joelho no chão e ora pela transformação do coração daquela pessoa, não pelo seu entorno, porque nós sabemos que todas as coisas que acontecem à nossa volta, praticamente todas as coisas, são resultados das nossas escolhas, das nossas opções, da forma como nós vivemos a vida. Se você vive por conta, você não pode pedir a bênção de Deus. E se aí vem os problemas, você pede para Deus corrigir os problemas que você arranjou. Então não é mais fácil você transformar o seu coração e viver a vida como Deus quer que você viva? Mas para isso, nós precisamos transformar o nosso coração. Então, se você ama realmente alguém, se você quer o bem realmente de alguém, coloque os seus joelhos no chão. E em vez de ir lá criticar aquela pessoa, em vez de falar mal daquela pessoa, em vez de tentar dar conselhos que você não pratica para aquela pessoa, coloque o teu joelho no chão e ora pela transformação do coração daquela pessoa. É muito certo que você e aquela pessoa sejam abençoadas, porque o amor supera todas as coisas. O amor é o maior de todos os dons. E sem amor não há oração que suba a Deus. Que Deus nos abençoe.